Na comunicação entre uma liderança e seus subordinados, existem várias camadas. Aqui neste trabalho vamos abrir mão da camada política e vamos focar na camada psicológica. Pode ser assim. Hoje eu vi o Magno Malta me defendendo. O Magno Malta, desculpa aí, foi tratado lá atrás para ser vice. Né? Por exemplo, quando se fala em possível impeachment, ação no Supremo, baseado em filigranas, eu vou em qualquer lugar no território nacional. Ponto final. O dia que for proibido de ir para qualquer lugar do Brasil, pelo Supremo, acabou o mandato. E espero que eles não decidam, ou ele, né, monocraticamente, querer tomar certas medidas, que daí nós vamos ter uma crise política de verdade. E eu não vou meter o rabo no meio das pernas. Isso, zero. Tá certo? Porque se eu errar, se achar um dia ligação minha com o empreiteiro, dinheiro na conta na Suíça, porrada, sem problema nenhum. Vai para o impeachment e vai embora. Agora, com frescura, com babaquice, não. Até em cima do que eu falei, em frente ao Forte Apache. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Ponto final. Em haver necessidade, qualquer dos poderes pode, né, pedir às Forças Armadas, né, que intervenham para restabelecer a ordem no Brasil, naquele local, sem problema nenhum. Agora, todos, né, têm que se preocupar com a questão política, e a quem de direito, tira a cabeça da toca, porra. Não é só ficar dentro da toca o tempo todo, não. Estou bem, estou cuidando da minha imagem, a minha imagem está aqui, eu sou bonitinho, e o resto se explode. Não, tem que fazer a sua parte. Então é isso que eu tento falar com você, que depois de um certo momento, onde chegar a cabeça dessas pessoas, fica difícil voltar atrás. Daí querem uma crise, é uma crise. Não tenho amor por esse mandato, por a cadeira de presidente. Zero. Não vou provocar ninguém. E assim como a defesa faz uma nota muito boa, dizendo que vai cumprir a Constituição, liberdade, 10, e não aceita golpe, 10, também não aceita o contragolpe dos caras, porra. Vai deixar alguns malucos aí, que a gente sabe quem são, ficar aí naquela fervura de o presidente é irresponsável, ele é maluco, ele é genocida. Não é assim. É uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não é uma extrapolação da minha parte, é uma verdade. Como eu falei, né? Dei os ministérios para os senhores, o poder de veto. Mudou agora, tem que mudar, pô. E eu quero realmente governar o Brasil. Nós precisamos de todos aqui, como disse o Marinho, né? Aqui é o mesmo barco. Se alguém cavar no porão aqui, vai todo mundo para o saco aqui, vai todo mundo morrer afogado. Então é isso que a gente precisa, é pensar além do que tem que fazer internamente aqui. Quando explodiu o Inmetro, eu conversei com o Paulo Guedes. Desculpa a linguagem, é uma putaria o Inmetro. Trocar tacógrafo, tocar taxímetro, botar chip na bomba de combustível, putaria, igualzinho a tomar 3 pinos. Está muito bem agora, a imprensa enfiou porrada. Botou um coronel formado pelo IME. Não ia botar um coronel sem uma formação. Tá? E assim nós devemos agir, como estava discutindo agora, IFAM, está lá vinculado à cultura. Eu fiz a cagada em escolher, não escolher uma pessoa que tivesse também outro perfil, uma excelente pessoa que está lá, tá? Mas tinha que ter outro perfil também. O IFAM para qualquer obra no Brasil, compara do Luciano Hang, encontra lá um cocô petrificado de índio, para a obra, pô, para a obra. O que tem que fazer? Alguém no IFAM que resolva o assunto. E assim nós temos que proceder. E assim, cada hora, como eu falei da Tereza Cristina, que mudou uma instituição normativa, revogou uma instituição normativa, ajudou 400 mil pessoas no Vale do Ribeira, parabéns a ela. Assim são outras decisões. A questão de armamento, tá? As questões de... por quê? Espera aí. Senhor ministro da Justiça, por favor. Foi decidido há pouco tempo que não podia botar algema em quase ninguém.
Por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando, ou mulher que está em praça pública, e a justiça não fala nada? Tem que falar, pô. Vai ficar quieto até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar para fora, esculachar. Não pode botar algema. Decisão do próprio Supremo. E vão ficar quietos até quando? Fica humilhando o nosso povo. Porque isso está crescendo. O pessoal fica apontando para mim, votei em você para você fazer alguma coisa. Votei em você para você tomar decisões, para você brigar. E é verdade. Eu estou me lixando com a reeleição. Eu quero mais que alguém seja eleito, se eu vier candidato, tá? Eu quero ter paz no Brasil, mais nada. Porque se for à esquerda, eu e uma porrada de vocês aqui tem que sair do Brasil, que vão ser presos. E eu tenho certeza que vão me condenar por homofobia, 8 anos por homofobia. Daí inventam o racismo, como inventaram agora para o Von Traub. Desculpa o desabafo. Puta que eu pariu. O Von Traub pode ter falado a maior merda do mundo, mas racista? Vamos ter que reagir, pessoal. É outra briga. Tem que ser um governo com altivez. Se expor, mostrar que nós temos o povo do nosso lado. Que nós somos submissos ao povo. Nós queremos realmente, é como disse, se não me engano, Margaret Thatcher, né? Ou Reagan, não sei, para ser conduzido pela porra brasileira, e ponto final. Onde o povo está, vamos estar juntos. Vocês não seriam ministros sem eu. Duvido, dificilmente alguém ia ser ministro, tivesse uma Haddad aqui, eu duvido. Poderia aceitar por alguns dias, né? Depois ver a sacanagem que ia ser, não ia ser diferente do que foi os 2 anos anteriores do PT, né? Ia pedir para sair. Então, um apelo para vocês, todo mundo se preocupa com o futuro do Brasil, com a questão política. Criticar um ato de uma pessoa ou outra não é criticar o Congresso ou de criticar o Supremo Tribunal Federal. Quem não ficou revoltado, viu, o Moro ficou revoltado com a liberdade desse pessoal. Por causa de vírus, botou esse estuprador para fora. Imagine se tivesse estuprado uma filha nossa, um filho da puta desse posto de liberdade. Agora temos que colocar no lugar dessas pessoas, desse pai que teve a filha estuprada, e o vagabundo foi posto na rua. Uma decisão, foda-se quem seja, tem que jogar pesado em cima disso. Não é um desabafo, pessoal, é uma realidade. O nosso barco está indo, mas não sabemos ainda, no momento, dado o último caso, vírus, para onde está nosso barco. Pode estar em direção ao iceberg. A gente vai para o fundo. Então, vamos se ligar, vamos se preocupar. Quem de direito se manifesta com altidez, com palavras polidas, tá? Mas coloca uma posição. Porque não pode tudo, vem para a minha retaguarda, tudo. Tá? E vocês têm que apanhar junto comigo, logicamente, quando tiver motivo para apanhar, ou motivo para bater. É uma experiência para todo político sentir, ir lá ver como é que está o negócio. Ou a gente tem que estar como se fosse, né, um general na retaguarda e deixar a tropa se ferrar na frente. Não, o general está na frente, o coronel está na frente, o capitão está na frente. Nossos heróis da Segunda Guerra Mundial estiveram na frente de campo de batalha. Se precisar aqui, tenho certeza que nossas Forças Armadas vão cumprir com o seu papel, mas, né, nós temos que dar exemplo e mostrar que o Brasil não é... Eu sou mais educado que o Weintraub, até me poli muito, né, no linguajar que ele usou, mas não é isso. Que o pessoal pinta por aí, se reunindo de madrugada, para lá, para cá, sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente, desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. Então, pessoal, muitos vão poder sair do Brasil, mas não quero sair, ver a minha irmã de Eldorado, outra de Cajati, o coitado do meu irmão, capitão do exército lá de Miracatu, se fuder, porra. Como é perseguido o tempo todo. A bosta da Folha de São Paulo diz que meu irmão foi expulso de um açougue em registro, que estava comprando carne sem máscara. Comprovou no papel, estava em São Paulo nesse dia, o dono do restaurante, do açougue, falou que não estava lá. E fica por isso mesmo, sei que é problema dele, né? Mas é a putaria o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar.
Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Você vê um garoto aqui, ó, com todo respeito, do BNDES. Tá, eu conheci ele, usava calção lá. Tá? Pô, ele veio dos Estados Unidos para cá, podia estar muito bem lá. Veio para cá para tentar mudar o Brasil, a convite do Paulo Guedes, que é amigo dos pais dele, por coincidência, né, Paulo Guedes? Coincidência. Eu não lembro dos teus pais, lembro de você, tá certo? Mas alguém que está investindo aqui. E todos nós temos que pensar nisso. O que esses filha de uma égua querem, é a nossa liberdade. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Porque é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um bosta de um prefeito, faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro que, por favor, assine essa portaria hoje, que eu quero dar um puta de um recado para esses bosta. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso está no governo errado. Esperem para 22, né, o senhor Álvaro Dias, espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, pô. No meu governo está errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Que povo armado jamais será escravizado. E que cada um faça, exerça o teu papel, se exponha. Aqui eu já falei. Pede o ministério a quem for elogiado, pela Folha, pelo Globo, pelo antagonista. Tá? Então tem certos blogs que só tem notícia boa de ministro, não sei como. O presidente é uma porrada, mas o ministro é elogiado. A gente vê por aí, o governo está, o ministério está indo bem, apesar do presidente. Mas pra puta que eu pariu, porra. Eu que escalei o time, porra. Trocamos 5, espero não trocar mais ninguém, espero. Mas nós temos que, na linha do Van Traub, de forma mais educada um pouquinho, tá? Se preocupar com isso. O que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, está um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas. Um bosta, que quem não conhece a história dele, procura conhecer, que eu conheci dentro da Câmara, que do meu lado. E nós sabemos a ideologia dele e o que ele prega. E quem ele sempre foi. O que está aproveitando agora um clima desse para levar o terror no Brasil. Então, pessoal, por favor, se preocupe, que é de mais importante que a vida de cada um de vocês, que é a sua liberdade. Come preso não vale porra nenhuma. Durante esse processo dos últimos 4 anos, teve famílias que pais não conversavam mais com filhos, que sogro não conversava mais com nora, que nora não conversava mais com a sogra, que filho não conversava com o pai, irmão não conversava com o irmão, primo não conversava com o primo, tudo estabelecido pelo óleo que foi colocado em prática nesse país. E a nossa aposta mostrou que é possível a gente fazer esse país voltar a sorrir. Eu fico muito feliz quando eu vejo um homem do agronegócio como ministro da Agricultura, como o companheiro Fávaro. Ou seja, eu penso que o Fávaro é a perspectiva que nós temos de fazer com que as pessoas sérias, os homens de negócio do agronegócio, os empresários de verdade que sabem a responsabilidade da produção de alimento nesse país, que sabe a necessidade da produção sem precisar ofender ou adentrar a floresta amazônica, ou a Pantanal, ou qualquer outro bioma que tem que ser protegido.
Esse empresário que produz de forma responsável será por nós muito respeitado e muito bem tratado. Agora, aqueles que quiserem teimar e continuar desrespeitando a lei, invadindo o que não pode ser invadido, usando o agrotóxico que não pode ser usado, a força da lei imperará sobre eles e nós vamos exigir que a lei seja cumprida, porque nesse país tudo vale. A única coisa que não vale é o cidadão bandido achar que pode desrespeitar a boa vontade da sociedade brasileira, a nossa Constituição e a nossa legislação. Nós queremos efetivamente investir muito no fortalecimento do sistema cooperativo nesse país. Queremos investir muito no micro e pequeno empreendedor. Queremos investir muito no pequeno e médio empresário. Mas nós queremos que o trabalhador tenha um mínimo de seguridade social, que ele tenha garantia de previdência, que ele tenha garantia de registro, que ele tenha garantia de que quando, por motivo qualquer, ele estiver em possibilidade de trabalhar, o Estado garanta a ele o mínimo de segurança. Porque senão a gente não terá um mundo de trabalho sadio e saudável, a gente terá um mundo de barbárie. Todo mundo sabe o nosso compromisso com a educação. E na educação eu fiz questão de convidar o companheiro Camilo para ser o ministro da Educação, porque dentre todos os estados brasileiros, o Ceará é o estado que ao longo de muitos anos vem tendo a mais importante história de educação fundamental e de ensino básico. Ou seja, inclusive talvez seja o estado com mais quantidade de escolas em tempo integral. E quando eu trouxe o Camila, eu também queria trazer a Isolda, que é a secretária nacional de Educação Básica, porque sobre as costas dela pesa também a responsabilidade de ter sido uma grande educadora e, portanto, meu caro Camilo, você sabe que você tem responsabilidade. A semana que vem, eu já quero ter uma reunião com você para discutir o que a gente vai visitar, sabe, de reforma em escola, porque nós temos 4.000 obras na área da educação paralisadas. Eu não sei se é creche, não sei se é universidade, não sei se é Instituto Federal, mas o que tiver, a gente vai ter que colocar a mão na massa para que a gente possa produzir e reconstruir, melhorando a educação, gerando emprego e pagando os salários que o povo brasileiro precisa ganhar. Porque, na verdade, o que dá mais orgulho ao povo é trabalhar e, pelo seu trabalho, receber o seu salário e sustentar a sua família. Essa é a forma mais dignificante para um trabalhador e uma trabalhadora conseguir sobreviver. Nós sabemos, Liz, a responsabilidade que está nas suas costas na área da saúde. Essa é uma área que passa ano, entra ano, passa ano, entra ano. E a saúde sempre está um pouco ausente daquilo que é o sonho do povo brasileiro. Nós chegamos a avançar. Nós chegamos com farmácia popular, com o Brasil Sorridente, com o SAMU. Nós chegamos com os médicos, tendo um avanço muito importante nesse país, que simplesmente foi destruído. Em nome de combater qualquer coisa, em nome de tirar, na verdade, aquilo que estava dando certo para o povo daquelas cidades pequenas que não vê médico. Se nós não resolvermos esse problema, nós não estamos fazendo jus ao voto e à expectativa que esse povo depositou. Eu não tenho vergonha de dizer que nós vamos montar o governo com gente da política muito competente. Vamos montar o governo com gente técnica muito competente. Eu não faço distinção e não quero criminalizar a política. Todo mundo sabe da nossa responsabilidade. Todo mundo sabe que a nossa obrigação é fazer as coisas corretas, é fazer as coisas da melhor forma possível. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo e, se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça. Que a gente saiba que é o Congresso que nos ajuda. Nós não mandamos no Congresso, nós dependemos do Congresso e, por isso, cada ministro
tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem cada deputado, ou cada deputado, ou cada senador, ou cada senadora que o buscar. Porque, senão, quando a gente vai pedir um voto, que a gente vai falar com o deputado ou com o senador e diz: não, eu não vou votar porque eu fui em tal ministério, nem me receberam, me deram um chá de cadeira de 4 horas, o ministro nem serviu um cafezinho, uma água. Eu não quero isso. Nós temos que saber que nós é que precisamos manter uma boa relação com o Congresso Nacional e cada um de vocês, ministros, tem a obrigação de manter a mais harmônica relação com o Congresso Nacional. Não tem importância que você divija de um deputado ou do senador. Quando a gente vai conversar, a gente não está propondo casamento, a gente está propondo aprovar uma tese ou fazer uma aliança momentânea em torno de algum assunto que interessa ao povo brasileiro. E eu quero dizer para vocês que vou fazer a mais importante relação com o Congresso Nacional que eu já fiz. Eu já tive 8 anos na presidência e eu quero dizer aos líderes, ao Jacques Wagner, ao Guimarães, ao Randolph, que dessa vez vocês não se preocupem, que vocês vão ter um presidente disposto a fazer tantas quantas conversas for necessário com as lideranças, com os partidos políticos, com o presidente Rodrigo Pacheco e com o presidente Arthur Lira. Não tem veto ideológico para conversar e não tem assunto proibido. Incito todo mundo que esse será o mandato da minha vida. Todo mundo sabe que eu tenho uma obsessão para acabar com a fome nesse país. Eu tenho uma obsessão para garantir e melhorar a saúde para esse povo. E eu tenho uma obsessão porque eu conheço muita gente que morreu com receita no criado e na beira da cama e não tinha R$50 para comprar o remédio. E agora a questão da educação. Nós precisamos, de uma vez por todas, dar um salto de qualidade no ensino fundamental e no ensino básico. É preciso que a gente tome consciência. Se a nossa criança não for bem formada no ensino fundamental, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, na 5ª série, se ele não for bem formado, ele terá mais dificuldade de amanhã se transformar numa pessoa intelectualmente mais preparada, num profissional mais preparado. E o Brasil precisa dessa gente bem formada, porque o Brasil não pode passar mais um século exportando minério de ferro e só exportando soja ou milho. Nós temos que exportar conhecimento, exportar inteligência, importar coisa mais sofisticada com valor agregado para que esse país dê um salto, deixe de ser um país em desenvolvimento e passe definitivamente a ser um país desenvolvido. Se prepare, porque nós vamos ter que fazer uma revolução cultural nesse país. Se prepare que nós vamos fazer. Esse povo precisa de cultura, porque parte da violência que existe nesse país, ela não existe por falta de polícia, Flávio Dino. Ela existe pela ausência do Estado no cumprimento das suas obrigações. Está faltando escola, está faltando saúde, está faltando lazer, está faltando esporte, está faltando quase tudo. Um jovem sem área de lazer, um jovem que mora num barraco de 3 ou 4 metros quadrados, que quando abre a porta não tem 1 metro quadrado para ele brincar. Que jovem nós estamos criando? Que brasileiro ou brasileira saudável a gente está criando? Então o Estado, ao invés de cumprir, ao invés de culpar o povo pobre da periferia, a gente tem que culpar a ausência do Estado e nós vamos fazer um esforço, companheiros, para estar presente aonde o povo precisa. Não deixarei nenhum de vocês. Vocês foram chamados porque têm competência. Vocês foram chamados porque foram indicados pelas organizações políticas que vocês pertencem. E eu respeito muito isso. E, portanto, esteja certo que vocês terão em mim, sabe, se possível, um irmão mais velho, se possível, um pai. Tratarei vocês como a mãe trata os filhos, com muito respeito, muita educação e exigindo muito trabalho de cada um de vocês e de cada uma de vocês. Obrigado, companheiro. Com a palavra, o nosso querido companheiro Geraldo Alckmin.